E aí pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês que estejam assistindo esse vídeo. É um imenso prazer que eu tenho de falar com vocês. Meu nome é Pedro Poggi e eu sou palestrante do curso de Química Forense. Bom pessoal, é o seguinte, né? Os nossos vídeos eles serão intercalados. Como assim, Pedro? Voltamos agora, né, da retomada, como eu falei com vocês. Né, agora estamos no nosso primeiro módulo, né, que são os aspectos da Química Forense. Então, né, como eu falei com vocês, né, retomamos agora em janeiro, porque final de ano é um pouco mais difícil de aplicar curso, porque muita gente viaja, ou seja, a qualidade dos vídeos elas caem um pouco. Então, agora eu posso falar um pouquinho melhor com vocês, né, tenho uma didática para falar melhor com vocês com a nossa retomada, tudo bem? Então, gente, vamos lá. Tem muita novidade por aí ainda que eu vou falar para vocês, que o curso está rico de muita coisa aí. Vai ter uma aula bônus, tá? Adiantando para vocês, né, de como adentrar nas carreiras policiais, tá? Para ser perito. Né, quem tem o sonho de ser perito, quem tem o sonho de seguir essa área, né, eu vou explicar para vocês como concorrer a essas vagas, né, na área da polícia, né, seja ela polícia civil ou polícia federal, tudo bem? Então, gente, vamos lá. Hoje vamos tratar com o nosso primeiro módulo, né, que são os aspectos da química forense. Quando falamos sobre aspectos da química forense, a gente vai estudar o que ela significa, né, a sua definição, ou seja, o seu conceito histórico, né, e como ela é aplicada hoje, né, nos crimes, né, como ela é aplicada hoje na área farmacêutica, como ela é aplicada na área química, tudo bem? Então, gente, vamos lá. Aspectos históricos da química forense, né? E vamos lá. A gente tem um pequeno texto aqui que eu vou ler para vocês e eu vou explicar, embasando, né, um pouquinho nesse texto. Um conhecimento imprescindível ao entendimento da química forense é a etimologia da palavra forense. Forense vem do latim forensis, que significa público ao fórum ou à discussão pública. Dessa forma, ciência forense é a ciência utilizada em um sistema judiciário, ou seja, para finalidades da lei. Ou seja, quando ele fala sobre finalidades da lei, quando ele fala sobre sistema judiciário, ou seja, é a pessoa, ou seja, nós, né, a pessoa que tem, obviamente, é um concurso público, a pessoa que é formada, ela tem esse conhecimento da área da ciência forense, né, e ela utiliza esse conhecimento da ciência forense para sistema judiciário, ou seja, ela utiliza esse conhecimento da ciência forense para entender as finalidades daquele crime, ou seja, finalidades embasadas na lei, ok? Então, um exemplo, fazer uma perícia sobre armas, né? Então vai lá, o perito ele faz a perícia sobre a arma, né? Ele vai ver a qual disparo, vai ver a balística forense, vai ver se aquela arma ali foi ou não foi realmente acionada por alguma pessoa, né? Colocando isso em uma cena de crime, tá, pessoal? Então, a pessoa vai lá, vai ver, vai começar a investigar, vai fazer o teste de balística forense, vai ver o calibre da arma, vai ver se realmente a arma ela foi utilizada no crime, entendeu? Tudo é isso, o perito ele monta um laudo. Eu vou ensinar vocês também, né, fazer um laudo, né, na área de perícia também, que é extremamente importante, tá? Esse é um vídeo lá na frente. Então, o perito dessa forma ele vai montar um laudo, tá? E através desse laudo ele vai explicar, ele vai identificar esses pontos, né, para o sistema judiciário, ou seja, junto com a finalidade da lei. Tudo isso embasado com leis. Tudo bem? Então é exatamente isso. Esses são os pequenos aspectos da química forense, né? A gente conhecer e entender que a pessoa ela auxilia, ela vai abrindo os leques para a opção da área da química forense, né? E dentro desses leques aí, junto com as leis, ela vai encaixando os pontos, né? Que nada mais nada menos que a química forense, né? Que é a área da perícia, é realmente encaixar esses pontos, né? Um exemplo, vamos colocar o exemplo de um crime. Vamos um exemplo, um amigo matou uma amiga por causa de... O namorado matou a namorada por causa de ciúmes, né? Ok, perfeito. Agora, você acha que um cara que trabalha dentro da delegacia, ele já vai sair de cara e falar assim, pô, o cara matou a namorada dele? Não, ele vai começar a investigar a vida da pessoa, ele vai entender quem são os públicos, quem essa pessoa convivia, se essa pessoa ela tinha um relacionamento, né? Os pais dela. Então, os policiais eles vão começar a investigar essa área, né? Então, eles vão começar a entender se você tem namorado, se você não teve, né? Para começar a encaixar, para começar a montar esse quebra-cabeça através desse crime. Então, com todos esses quebra-cabeças montados, eles vão começar a investigar, vai ver o telefone dela, com quem ela tinha contato, com quem ela não tinha. Então, são todos esses pontos que a gente vai começar a trabalhar, ok?
para lá na frente a gente entender sobre o que é um laudo, tá? Aí a gente vai entender também o que é a perícia grafotécnica, tá? Mas isso aí é tudo lá na frente, tudo bem? Então, gente, conseguimos entender isso aqui? Já foi o primeiro passo da gente entender o que são os aspectos da química forense, tudo bem? Então vamos lá. Definição. O que é uma definição da química forense? É o que? É a aplicação dos conhecimentos da química e toxicológica, tá? Isso é dentro da área da química forense, tá? A gente tem a medicina legal, a gente tem a odontologia, tá? Eu vou explicar para vocês parte a parte o que significa cada um desses, tudo bem? Então vamos lá. A definição é dos conhecimentos da química e toxicologia no campo legal ou judicial. Diversas técnicas de análise químicas, bioquímicas e toxicológicas são utilizadas para ajudar a compreender a face sofisticada e complexa dos crimes, sejam assassinatos, roubos ou envenenamentos, seja adulterações de produtos e processos que estejam fora da lei. Trata-se de um ramo singular das ciências químicas, uma vez que sua prática e investigação científica devem conectar suas áreas distintas: a científica, química e biologia, e a humanística, sociologia, psicologia e direito. Tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui, gente? Que a gente tem uma definição ampla do que é realmente a química forense ela vai estudar. Tá? Ou seja, quando falamos sobre química e toxicologia, campo legal e judicial, é a mesma coisa que eu falei com vocês lá no primeiro tópico, dos aspectos da química forense. Né? Ali no campo legal e judicial é como eu falei com vocês, o perito vai juntar o quebra-cabeça e vai apresentar isso à justiça, tudo bem? Ali vai ser embasado todas as leis e definições. Agora, quando utilizamos esses conhecimentos de química e toxicologia, aí sim temos um único campo, que é o chamado o campo legal, que é a área da química forense, tudo bem? Então, olha aqui que o autor falou para vocês aqui, ó, vocês têm diversas técnicas de análises químicas e bioquímicas, ou seja, e toxicológicas. Essas áreas toxicológicas a gente vai estudar um pouco mais na área de entorpecentes, tá? Gente, um resumo geral aqui, tá, dos entorpecentes. O que significa os entorpecentes, né? A gente tem aí o entorpecente, a gente tem o crack, tem a cocaína, tem a maconha, tem o LSD, tem a heroína. Então, entorpecente a gente vai estudar todas essas drogas, tá? Isso aí é um vídeo também lá na frente que vocês vão estudar sobre todos os entorpecentes, tudo bem? Então, falando em toxicologia, vamos estudar um pouquinho mais da área de entorpecente. Falou em análise química, aí já é outro processo. Análise bioquímica também já é outro processo, tá? Essas análises químicas e bioquímicas, né, elas já levam a outro conhecimento, né? Ou seja, é uma face muito mais sofisticada, uma face muito mais investigativa do que a área toxicológica, tudo bem? Porque a toxicologia é você analisar a droga, identificar e acabou. Tá? Aí sim você já tem o laudo já correto da droga que foi utilizada no momento. Agora, sintetizar áreas químicas e bioquímicas já é um processo mais gradativo, tá? Ou seja, demora um pouquinho mais, né? As áreas bioquímicas e químicas a gente vai estudar sobre o sangue, ou seja, vamos estudar o funcionamento também do luminol através da procura de sangue, né? Ou seja, o luminol ele funciona basicamente o seguinte, né? A pessoa pode lavar quantas vezes forem preciso para tirar a mancha de sangue de um local de crime. Porém, ela tem que entender o seguinte, que o luminol, ele não agarra totalmente no sangue. Ele vai agarrar nas moléculas de ferro presentes no sangue. E quando ele agarra nas moléculas de ferro desse seu sangue, é aí que ele produz uma luz, que é a chamada da ciência de quimiolunescência. O que é quimiolunescência? É quando os objetos, né, indeterminados, esses objetos que não possuem vida, eles automaticamente liberam essa luz. E quando eles liberam essa luz, é onde a gente consegue identificar que ali houve a presença de um crime. Ok? Então, essas análises químicas e bioquímicas, né, elas são umas análises um pouquinho mais demoradas, né? A bioquímica a gente vai sintetizar um pouco mais da área de vida, né? Esse bio, ele vem da área de vida. Então, as áreas bioquímicas, né, é um pouquinho também mais sofisticado, uma área um pouco mais gradativa, ok? Então, ali, ó, elas são utilizadas para ajudar e compreender a face sofisticada e complexa dos crimes, sejam elas assassinatos, como eu falei com vocês, roubos e envenenamentos, tá? Como que funciona, gente, a área de envenenamento? A área de envenenamento na área da química forense, ela é analisada de um seguinte aspecto, tá? A gente já sabe que possui vários tipos de envenenamento, né? Tem vários tipos de veneno, ou seja, porém, a gente tem uma pequena análise, né? Os químicos já vão entender isso, né? Como é o químico, a gente já vai entender isso aqui com um pouquinho mais, né,
um pouquinho a mais, que é a análise de cromatografia. O que é a análise de cromatografia, né? É onde a gente coloca dentro de um dispositivo, tá? Esse dispositivo ele vai separar, né, determinados componentes, e através dessa separação desses determinados componentes é onde a gente vai conseguir investigar, onde a gente vai conseguir identificar, né, a que produtos estamos lidando, tá? Então a área de cromatografia é uma área totalmente precisa nesse momento. Tá? Então, é bom que vocês anotem essa parte, tá? Sobre cromatografia, que a gente vai estudar um pouquinho mais também isso lá na frente, tá? Então, exemplo, fazendo uma análise de cromatografia de um envenenamento, vamos supor o seguinte. Veneno 1, eu vou inventar um nome, tá, gente? Veneno 1, vamos lá, botar chumbinho, né? Veneno 2, vamos colocar Talfantof, que é remédio para barata, e veneno 3, vamos colocar o SBP. Agora, chegamos numa análise de crime, suponhamos que chegamos numa análise de crime e uma pessoa foi envenenada, né? A gente já sabe que ela foi envenenada, mas não sabemos o porquê ela foi envenenada. Aí a gente vai entrar no conceito da área de bioquímica e química ao mesmo tempo, né? Ou seja, a gente vai entender o processo de envenenamento, a gente vai ver se no quarto da pessoa onde ela sofreu o óbito, vai ver se tinha algum copo ali naquele local, a gente vai recolher aquilo ali como uma evidência, a gente vai ver se alguma pessoa fez algum arrombamento de porta, alguma pessoa entrou na casa para fazer esse processo, né? A gente vai começar a investigar a população naquele local, a gente vai começar também ver se possuía câmeras naquele local também, porque se chegou alguma pessoa para envenenar ela, a gente já vai conseguir investigar se alguém entrou na casa para fazer esse processo com a pessoa. Então a gente vai começar a fuxicar tudo. Agora, onde o processo de cromatografia entra nisso, Pedro? Aí já entra na área de envenenamento. Tá? Um exemplo, se tinha algum copo no local ali, aquele perito ele vai recolher aquilo ali como uma evidência e ele vai colocar aquilo ali no processo de cromatografia, né? Porque às vezes a pessoa, quando vai tomar algum tipo de veneno dentro de um líquido, a pessoa não consegue assim, distinguir o gosto, né? Porque não possui gosto. A pessoa não consegue identificar coloração, porque não possui coloração. A pessoa também não consegue identificar cheiro porque não possui cheiro. Então isso aí se torna muito mais fácil para a pessoa manipular a outra, entendeu? Então a área de envenenamento ela vai ser levada como uma evidência para a delegacia, na área de perícia, e ali o pessoal vai começar a fazer a cromatografia desse líquido, tá? Através dessa cromatografia desse líquido, né, os peritos vão conseguir identificar parte por parte a que veneno se lhe deu. Aí, identificando aquele veneno, vai colocar no laudo de óbito que ela morreu por envenenamento, né? Então, o perito ali não vai destacar muito, né, na área de óbito ali, ele não vai destacar muito qual o veneno que ela morreu, né? Mas na cromatografia a gente já é capaz de descobrir qual veneno essa pessoa ela ingeriu, entendeu? Perfeito? E na área de roubos, né? Aí já é uma área que eu vou falar com um outro perito também, né? Um perito também que é a parte, tá? Eu sou perito particular, não sou perito de concurso público, eu sou perito particular. Ou seja, a função do perito particular é auxiliar o perito oficial em laudos, tá? Então, gente, a área de roubos ela funciona mais ou menos o seguinte, né? Vocês já viram muitas das vezes que o policial, né, por uma ação de blitz, ele pede para a pessoa sair do carro, né, faz a revista na pessoa, né, um carro suspeito, e eles olham uma numeração que o carro tem. É como nós possuímos um RG, o nosso registro geral, né? Temos uma identidade, o carro também possui uma identidade, que é o chassi. Uma vez que esse chassi ele encontra-se em uma fase, né, quando esse chassi ele encontra-se em uma fase de procura, né, esse carro ele é considerado roubado, né? Então, uma vez que esse chassi ele foi modificado, né, porque tem muitas pessoas, né, que roubam, né, os assaltantes eles roubam o carro, né, adulteram esse chassi, né, para um outro tipo de carro, porém a gente consegue descobrir tudo, tá? Mas isso funciona muito bem na área de análise química, tá? Então a pessoa pode adulterar aquele chassi ali, a pessoa pode pegar peças de um outro carro, né? Aí entra a área também de sucata, entra na área de leilão, né? Tem pessoas que revendem peças que não possuem selo do Detran, tá? Ou seja, é um carro roubado, eles desmontam todo o carro e começam a vender as peças a partir daquele carro roubado, né? Isso é um crime, tá bom? Então a pessoa pratica dois crimes nesse momento, né? Então tem pessoas que vendem, né? Os assaltantes eles desmontam o carro, né?
e revende essas peças. Porém, a gente tem um selo chamado selo do Detran, que é onde permite que você venda essas peças, né, legalmente, né? Mas muitas pessoas não fazem esse processo e acabam vendendo produtos roubados, ou seja, não possuindo o selo do Detran, ok? Então, essa é uma análise química de um processo de roubo também, perfeito? E o de assassinato já falei com vocês também, né, que a gente citou um exemplo aqui, né, de um crime do namorado de uma namorada, ok? E sejam também a adulteração de produtos e processos que estejam fora da lei. Quando a gente fala sobre adulteração, a gente já pensa logo em quê? Gasolina. Ou seja, a adulteração de gasolina, gente, é um caso muito sério. Hoje, pelos parâmetros químicos, a gasolina comum, se eu não me engano, ela tem que ter 36 ou 37,5% de álcool nela, tá? Quando o posto ele passa dessa porcentagem, o posto já está cometendo um crime de adulteração, tá? Então, vocês já viram, né, que um carro com adulteração, o carro ele não funciona muito bem, né? Ainda mais dependendo se o carro for flex, né, ele já pega um pouquinho a mais. Mas carros mais antigos, né, eles dependem dessa gasolina e não podem passar desse tipo de adulteração. E tem carros que mesmo novos, eles também sofrem por esse mesmo processo, né, de falha no motor, de falha de combustão. Então, uma vez que o posto ele passa desse limite, o posto automaticamente já está contribuindo para um produto fora da lei. Ou seja, não é aquele mesmo produto que estava ali. Por que eles fazem isso, gente? Para durar mais, para ter mais funcionamento. Ou seja, o álcool ele é mais barato do que a gasolina. Então eles colocam mais álcool na gasolina para aproveitar mais, né, a gasolina, ou seja, render mais a gasolina, porém eles acabam perdendo por outro lado. Uma vez que uma pessoa abastece no posto onde o carro dela deu defeito, ela não vai voltar mais ali. O posto automaticamente vai perder esse cliente, entendeu? Então você troca 6 por meia dúzia, né? Você perde cliente nesse momento. Por isso que muitos postos aí você vê que eles estão à falência, né? Porque eles adulteram ali para botar mais, para render mais aquela gasolina, porém eles acabam perdendo por um outro lado, tá? Então, essa área de adulteração de produtos ou processos que estejam fora da lei. Exatamente isso. Eles acabam fugindo desse processo de lei, ok? Então, vamos lá. Trata-se de um ramo singular das ciências químicas, uma vez que a sua prática e investigação científica deve conectar suas áreas distintas, né? Aí, como eu falei com vocês, a área de química e a área de biologia. Outra vez, lembrando que a área de adulteração ela se remete à área da química, tudo bem? Aí já entram as substâncias. Como é que a gente faz esse cálculo, Pedro? O cálculo de adulteração, gente, ele é feito o seguinte. Eu só não me recordo se é 37,5 ou 36, tá? A taxa de álcool que tem que ter na gasolina. Você vai pegar uma proveta, tá? Para quem não sabe o que é uma proveta, é um instrumento de laboratório que a gente faz medição, tá? Então é o seguinte. Você pode fazer isso com qualquer produto, tá? Qualquer vidro, tá? Eu só estou citando aqui um modelo mais técnico, tá? Então é o seguinte. Você vai pegar 100 ml dessa gasolina, tá? E você vai colocar... Não, perdão. Você vai colocar 50 ml de gasolina e você vai colocar 50 ml de álcool, tá? A gasolina ela não se dissolve na água, mas o álcool ele se dissolve na água. Então é o seguinte, quando o álcool está dissolvido na água, a gente já consegue descobrir se aquela pessoa ela passou daquela porcentagem. Se passou a junção de álcool e água da porcentagem de 36 a 37%, né, colocados na gasolina, a pessoa já está cometendo um crime, tá? E o posto pode sofrer um processo muito, muito grande, né, por essa adulteração, tá? Então eu vou falar para vocês um pouquinho lá na frente, né, no próximo vídeo, porque eu não lembro muito bem se é 36,5 ou 37, tá? Então, gente, essa é a área que a química estuda as áreas de processos de adulteração, tá? A área química encaixa-se também bastante nesse processo, tudo bem? E a humanística como sociologia, psicologia e direito, né? O direito onde ele vai colocar e distinguir as suas leis, os seus processos, tá? A psicologia para a gente entender formas e pensamentos diferentes, ou seja, isso aí já vai entrar junto com a sociologia, onde a gente vai conseguir identificar o que são formas e pensamentos diferentes, né? Como uma pessoa ela vai reagir a uma determinada fala, a uma determinada investigação, tá? Então, são esses processos que a gente tem como definição da química forense, tudo bem? Uma junção de todos os processos da área de humanas e da área de ciências exatas e ciências da natureza, a gente consegue identificar um processo de investigação. E essa investigação ela pode ser benéfica quanto ruim. Ou seja, então,
Então, através desses processos, a gente já consegue identificar uma área de investigação totalmente completa. Tudo bem? Então, gente, terminamos aqui, tá, a nossa primeira parte dos aspectos da química forense. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, tá? Caso ficou alguma dúvida, pode deixar lá no grupo ou deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo a cada um de vocês com o maior prazer. Tudo bem? Então, gente, amanhã temos também mais um vídeo, tá, de química forense, terminando o nosso módulo 1, né, que são dois títulos para cada módulo. Tudo bem? E na segunda-feira retornaremos com as nossas aulas também para o nosso segundo módulo. Tudo bem? Então, gente, é um imenso prazer que eu tenho de falar com vocês aqui mais uma vez, tá? Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Te espero lá, hein?